Dia 9, 10 e 11, não me falha a memória, têm sido os dias da Futuralia. Para quem não sabe, é uma espécie de feira de procura de talentos, digamos assim, ou de empregos, em que os miúdos podem conviver com determinadas bancas para saberem quais é que são as repercussões das suas eventuais decisões, que profissões é que podem prosseguir, quais é que são as vantagens e desvantagens, que cursos é que precisam, que habilitações é que têm que ter para determinada profissão, e geralmente os partidos políticos têm também bancas neste evento, chamado Futuralia. E parece que, aparentemente, a banca do Chega horrorizou os mídias tradicionais por falar da substituição populacional, que é literalmente o tema político das suas vidas, mas aparentemente há mídias tradicionais que acham por bem que os miúdos não deveriam falar disso. Isso é uma coisa que não interessa, até porque é xenófobo e racista, como sabem. E, portanto, vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a Feira de Educação acolhe stand do Chega com cartazes anti-imigração associados à teoria da grande substituição. Colocar teoria atrás da grande substituição ao dia de hoje é uma desonestidade intelectual e uma falta de respeito pela inteligência das pessoas que vivem o seu dia-a-dia e que se veem como estrangeiros na sua própria cidade, no seu próprio país. Mas enfim, tem basicamente aqui esta imagem de capa. A banca diz: isto não é mesmo o Bangladesh, mas parece, e portanto tem alguma graça e realmente começa a aparecer cada vez mais. Isto é do público e tem aqui, já agora mostro-vos a descrição. O Chega aproveitou o seu stand na Futuralia, uma feira de educação e formação promovida pela Fundação AIP, que está a decorrer em Lisboa até sábado, para difundir a mensagem anti-imigração. No stand da Juventude Partidária há imagens de André Ventura com armas ao redor, um mapa de Portugal com a percentagem de nascimentos de filhos de imigrantes em alguns concelhos do país e mensagem onde se lê: isto não é mesmo o Bangladesh, mas parece. E depois uma frase: sorria, estamos a ser substituídos, como referência à grande substituição. Eu acho um piadão esta frase. Eu já não sei de quem é a autoria desta frase, mas acho mesmo um piadão esta do sorria, estamos a ser substituídos, é um slogan maravilhoso. Ora, aqui na segunda parte, esta quarta-feira, no dia 11, portanto, ontem, em redor do stand da Juventude Chega, dezenas de jovens agruparam-se quando perceberam que André Ventura estaria para chegar à Futuralia. Alguns confessaram estar ali pelo aparato mediático e pelo ridículo. Portanto, claramente que o público, se for preciso, entrevistou 100 pessoas, houve uma que disse isto e claramente que foram as declarações que aqui caíram por coincidência. O líder do Chega admitiu que a recessão é uma grande demonstração de que os jovens querem muita mudança e de que há toda uma massa de juventude em Portugal que não se resigna ao país que tem. Portanto, quando falam de armas, tem graça, porque estamos a falar aqui de imagens de pessoas que claramente têm ar de ter praticado um atozinho ou outro mais condenável e, portanto, não estamos a falar de armas na ideia de matar seja quem for. Estamos a falar... Aliás, uma das ideias que esta banca tem, eu sei que tem, é precisamente o facto de os jovens poderem falar sobre um dos principais temas que vai ocupar a política da sua geração. Porque este problema ou é resolvido ou deixamos de ter Portugal e deixamos de ter Europa. Eu quero ser claro para as pessoas que me ouvem, algumas podem até ser novas no canal, mas eu acho que é importante que isto seja dito. Eu quero que fique claro uma coisa. Em Portugal e no resto da Europa, ou nós fazemos um plano de repatriamentos em massa ou não vamos ter o nosso país. Isto vai se transformar noutra coisa qualquer. E as pessoas vão ter que decidir se estão dispostas a viver como estrangeiros na sua própria casa, reconhecer que os portugueses, à semelhança dos restantes europeus, só têm esta casa e, portanto, pessoas que vêm para aqui usufruir da qualidade de vida que nós construímos, porque não foram eles que construíram, ao contrário do que se diz por aí, que salvam a segurança social e não sei mais o quê. Eu não sei como é que 15 a 20% da população residente sendo estrangeira ainda não salvou a segurança social, porque nós sabemos ao dia de hoje que a minha geração, quando tiver que receber uma reforma, vai receber menos de 40% do seu último salário e, portanto, eu pergunto como é que daqui a 50 anos eu vivo com 40% do salário, e nem vou falar da comparação do poder de compra, porque evidentemente se eu vou receber 40% do meu último salário daqui a 50 anos, por exemplo, meus amigos, imaginem 50 anos, enfim, se calhar vai ser mais, sabe Deus quanto é que vai ser a idade da reforma daqui a uns tempos, se vai haver sequer sistema de segurança social, que a maior probabilidade é que não exista, e portanto imaginem em última instância que
estamos a ser salvos pela imigração em massa, mas vou receber 40% do meu último salário como reforma. Portanto, isto é uma piada de mau gosto. Os jovens têm que se focar em, de forma decente, repatriar em massa imigrantes. Em massa, de Portugal, centenas de milhares, porque não são milhões em Portugal. Não sei se já teremos chegado aos 2 milhões, mas centenas de milhares, sem dúvida nenhuma, isso terá que acontecer e, portanto, as pessoas vão ter que se decidir o que é que querem fazer. E eu acho bem que isso seja feito de forma decente. Eu não quero que as pessoas sejam maltratadas no caminho. Eu não faço questão, evidentemente, e não quero que se andem a acorrentar pessoas. Uma boa parte destes repatriamentos em massa vai acontecer através de incentivos fiscais. Vamos partir do pressuposto que uma das questões era envio de dinheiro para o país de origem. Podemos colocar um incentivo fiscal e dizer, bom, a partir de agora fica mais caro enviar dinheiro daqui para o teu país de origem e, portanto, vê lá se ainda compensa estares por aqui. Basicamente, isto é um dos incentivos e as pessoas dizem, mas isso é mau e tudo mais. É perfeitamente, enfim, é perfeitamente fazível e, portanto, não temos sequer que ter vergonha. Este é um dos incentivos. Há tantos outros. Dizer, olha, por exemplo, nós pagamos-te a viagem de regresso. Se calhar a pessoa volta. E depois é, evidentemente, ter um controle decente, mas centenas de milhares terão que sair. Não digo millions must go, como diz o Rupert Lowe, porque nós, se calhar, não temos millions, devemos ter million no singular. Devemos andar com 1,5 milhão, 1,6 milhão, 1,7 milhão, portanto, não temos millions no plural, mas hundreds of thousands têm que ir embora. Portanto, o líder do Chega admitiu que a recessão é uma demonstração de que os jovens querem mudança e que há uma massa de juventude em Portugal que não se resigna ao país que tem. Na stand da juventude partidária, há imagens de Ventura com armas ao redor, um mapa de Portugal com a percentagem de nascimentos de filhos de imigrantes em alguns concelhos do país e mensagens onde se lê isto não é o Bangladesh, mas parece, ou sorria, estamos a ser substituídos, numa referência à teoria da grande substituição. E depois temos a mesma mensagem escrita em cartazes do partido, colocados nas ruas que deram origem a 51 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, quer à Comissão Nacional de Eleições incitarem, segundo os denunciantes, ao racismo e à xenofobia. A organização desta feira, onde estão representadas diversas universidades, institutos politécnicos do país, escolas profissionais e outras organizações, incluindo partidos políticos, não respondeu às perguntas do público sobre se tinha autorizado a veiculação de mensagens desta natureza, se exigir a sua retirada ou se já tinha recebido queixas. E, portanto, agora aparentemente o público está preocupado sobre se vão ou não retirar estas mensagens do Chega. Os meus amigos têm que perceber uma coisa. As mensagens não têm que ser retiradas. Eu acho que é perfeitamente útil que os mais novos, porque vão ser os próximos decisores políticos, saibam que é importante repatriar em massa estas pessoas e que isso pode ser feito de forma humana e que deve ser feito de forma humana. As pessoas não têm que ser maltratadas, porque eu acredito que muitas das pessoas que nós não queremos cá não farão mal a ninguém e se calhar não fazem mal a ninguém, mas a questão é, há números aceitáveis de imigração e há números inaceitáveis. Para mim, a imigração é essencialmente uma questão de número. Claro que mesmo dentro desse número, prefiro pessoas próximas a nós, portanto, prefiro europeus como imigrantes e tudo mais, sem dúvida nenhuma, dou de barato. Agora, em última instância, a imigração é essencialmente um problema de número. Nós temos pessoas a mais em Portugal do ponto de vista da imigração. Já vemos alguns países nórdicos, já não me recordo qual é que é o país que votou a limitação de população máxima nesse país, já não me recordo qual é que é. Não sei se é a Suécia, se é a Dinamarca, mas sei que é um país nórdico. Não me recordo agora qual é que é, digam-me nos comentários, mas eu não me lembro assim de repente. Mas, em última instância, centenas de milhares de pessoas vão ter que ir embora e é importante que se comece a falar de como, quantas pessoas, de que forma, etc. E eu acho que isto pode ser tudo feito de forma humana. E as pessoas têm que perceber é que isto vai ser absolutamente inevitável, terá que acontecer. E, portanto, se o pudermos fazer de forma decente e educar os jovens para que repatriamentos em massa sejam feitos de forma decente, não tenho nada contra isso, mas que fique claro para toda a gente, tanto para estes jovens como para os jovens há mais tempo, como para qualquer pessoa que esteja por aí. Vão ter que ir embora centenas de milhares de pessoas. Teoria da grande substituição, e chamar-lhe teoria ao dia de hoje é uma ofensa à inteligência das pessoas, é fingir que as pessoas comem gelados com a testa. Não há qualquer teoria, os europeus estão a tornar-se estrangeiros na sua própria casa, isso tem que acabar. E, portanto, se isto for feito de forma decente, eu acho que pode ser feito de forma decente, deve ser feito de forma decente, e os órgãos de comunicação social estão horrorizados, mas vai mesmo acontecer, centenas de milhares vão ter que ir embora
embora. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as redes sociais do MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.